A doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio 20, e toda a sua família. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunho. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Trecho da mensagem Com Amor, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e com ela iniciamos o programa desta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Estudando a Paz, do livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muita gente escuta referência à paz, acalentando a volúpia da grande preguiça. E semelhantes ouvintes, desavisados e inconsequentes, mentalizando alegria e consolação, imaginam fortunas fáceis e aposentadorias rendosas, heranças poupudas e gratificações vitalícias. Aspirando, porém, o conforto da lesma, esquecem-se de que toda ociosidade quase sempre é calmaria de podridão. Lembrando a palavra do Senhor nos ensinamentos do monte, assinalamos que todos os corações pacíficos, associados ao seu ministério de redenção, em verdade, não conheceram a imobilidade na terra. Os companheiros diretos da Boa Nova, após testemunhos dilacerantes de fé, expiraram em postes de martírio ou lapidados na praça pública, entre zombaria e sarcasmos da multidão. E muito daqueles mesmos que ouviram do Mestre a promessa de felicidade para o fim do trabalho rude, partiram da terra sob escabrosas perseguições, sem contar que Ele próprio, o Cristo de Deus, depois de sacrifícios ingentes a benefício de todos, foi içado no madeiro, sem qualquer nota de tranquilidade exterior, a serenar-lhe a morte. Não te esqueças, desse modo, de que a paz verdadeira verte da ação constante no bem eterno, sem reclamação e sem amargura, porque a afeição do grande equilíbrio que mora no imo da esfera em movimento, a sustentar o trabalho ou a vida, a paz brilhará no recesso de nossas almas, sempre que nos consagremos a exaltar e servir a bênção do amor de Deus. Espiritismo em Marcha. Agenda. Trazemos aqui a relação de instituições espíritas em nossa cidade que voltaram a ter reuniões públicas presenciais. O GEGAD, situado na rua Benjamin Larena, 172, no bairro Divinópolis,
O Centro Espírita Lar de Jesus, na Terceira Travessa Clara Nunes, 132, bairro São João da Escócia, fica por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier, na Rua João Soares de Lira, 1563, bairro Divinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, situada na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Outras instituições de nossa cidade continuam com reuniões públicas suspensas devido à pandemia do coronavírus. Ainda a vacina e o distanciamento social continuam sendo atitudes positivas para o controle e extinção da pandemia. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Continuação. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advinha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para com o outro. Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra,
deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 501, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Ouçamos agora a questão de número 666. Pode-se orar aos espíritos? Resposta dos espíritos. Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. O Espiritismo na Bíblia. Do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27, lemos: Pedro disse-lhes: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? O Espírito Emmanuel faz comentários sobre essa passagem bíblica na mensagem A Retribuição, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa, através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro
que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe purificou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, bairro Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru. Localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Vamos agora, dando prosseguimento ao programa, para a parte de perguntas e respostas que abrangem e aprofundam o conteúdo das mensagens que trouxemos nesta manhã. Voltamos a lembrar que ainda a maior parte das instituições espíritas em nossa cidade, assim como em todo o estado, continuam sem ter reuniões públicas devido às questões da pandemia do coronavírus. E voltamos a lembrar a todos a grande necessidade que ainda existe do distanciamento social, do aumento da vacina de toda a população, para que de fato essa pandemia ela entre no controle e numa diminuição que seja bastante expressiva para nos possibilitar realmente esse retorno gradual às nossas atividades. Mas vamos agora para uma questão trazida com os temas dessa manhã. A que coragem Emmanuel se refere ser necessária os discípulos do Evangelho terem? Na mensagem de abertura do nosso programa, vimos que no livro Vinha de Luz, a mensagem com amor, Emmanuel nos traz esclarecimentos surpreendentes sobre o tipo de coragem que é requerida dos discípulos do Evangelho do Cristo. E a especificação que ele traz, e que vamos comentar agora, é quase que surpreendente. Porque Emmanuel se refere à coragem de atacar os serviços da redenção de si mesmo. Vejam só. O problema aqui não é de ser suficientemente forte para resistir às provações que um mundo como é o planeta Terra, de provas e expiações, trazem através de doenças, de acidentes, de problemas da vida material. Emmanuel aqui não se refere a essa coragem, mas a uma coragem que, na maioria das vezes, se não estivermos esclarecidos e atentos, não usaremos, e isso significará prejuízos e fracassos na nossa caminhada espiritual. Porque a coragem
de atacar, de ir em frente aos serviços de redenção de si mesmo. Nós somos aqui alertados que trazemos no nosso íntimo os inimigos mais difíceis e que nos prendem, tiram a nossa liberdade em termos de trabalho iluminativo estabelecido no Evangelho do Cristo. E por isso ele adianta na mensagem dizendo que para esse trabalho, para essa vitória, ninguém dispensará as armaduras da fé. Essa armadura da fé, da certeza da realidade espiritual, da certeza da existência das leis divinas que controlam a vida, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Essa certeza, tal como a doutrina espírita coloca, da fé raciocinada, capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade, que é imprescindível a fim de nos proteger, a semelhança de uma armadura, e aí enfrentarmos os serviços de redenção. O que é redenção? Libertação. O serviço de estabelecermos de uma vez por todas a libertação dos laços com o materialismo, com os desequilíbrios morais, com querer ter uma vida distanciada das diretrizes estabelecidas pelas leis divinas, cuja lei maior é a lei do amor. Então é preciso utilizar a armadura da fé de forma confiante e segura para realizar esse serviço de redenção de nós mesmos. E por isso ele continua: toda preparação é necessária. No capítulo de resistência, de sacrifício, sobretudo isso é indispensável, revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Então ele conclui essa resposta direcionando a nossa atenção para a prática e a vivência máxima possível da caridade, que é o amor em ação. Então, é nesse caminho que nós trilharemos a redenção de nós mesmos, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência que trazemos no nosso passado. É essa a resposta que Emmanuel nos dá. Vamos para mais uma questão. Como devemos entender a recomendação de amar aos inimigos segundo o Evangelho? No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amai os vossos inimigos, é colocado para nós explicações importantíssimas sobre qual a expectativa das leis divinas, da vivência nossa do amor e do amor aos inimigos. E o Evangelho detalha esclarecimentos muito importantes que vamos lembrar aqui. O primeiro deles é de que amar aos inimigos não é lhes ter uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo diferente. E o Evangelho continua dizendo:
amar os inimigos não é guardar rancor. Amar os inimigos é não lhes ter ódio, rancor, desejos de vingança. É perdoar sem sentimento oculto o mal que nos tenham causado. Então, resumindo aqui, ao nos propor o amor aos inimigos, tal como o Evangelho assinala no Sermão do Monte pelo Cristo, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, amai os vossos inimigos. A proposta do Cristo é, tal como o Evangelho, segundo o Espiritismo, agora nos esclarece, não era fazer com que pudéssemos estreitar laços de afeição onde não há confiança nem respeito. Não é isso. O que nos é pedido é que a gente não guarde mágoa, rancor de ninguém, independente do mal que ele nos tenha feito. É sempre que possível fazer uma prece, desejar-lhe o bem, e desse modo nós estaremos nos distanciando de laços de atração, de laços fluídicos com esses espíritos ou com essas pessoas. Então alguém nos faz um grande mal. A proposta não é trazer essa pessoa para conviver conosco. No dia a dia, numa relação de confiança recíproca. Não. O que iria, inclusive, de encontro à nossa natureza. Porque, como o Evangelho lembra, o coração nosso bate de forma diferente junto a alguém que tenha ódio por nós. Mas o amar os inimigos é não alimentar pensamento ou sentimento nenhum de vingança, de ódio, de querermos o mal para aquela pessoa. Vamos para uma última questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como devemos entender a importância da oração aos espíritos? Na questão 666, pode-se orar aos espíritos? A resposta é bem clara. Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. Então, independente da crença que tenhamos, quer sejamos católicos, evangélicos, budistas, de qualquer crença, que normalmente tem pessoas ou espíritos identificadores com a energia do bem e do amor, aos quais nós podemos dirigir o pensamento em prece. É claro que o atendimento dessas preces dependerá da permissão divina. Mas o que a resposta aqui nos quer deixar bem esclarecidos é de que essas preces são atendidas. Por exemplo, na Igreja Católica, existe uma variedade grande de santos e de santas. Pessoas consagradas na tradição da Igreja por ter tido uma vida de enobrecimento e de vivência do Evangelho do Cristo que se destacaram. Orar dirigindo a nossa atenção aos espíritos dessas pessoas, porque elas são espíritos, é também uma forma de comunhão com Deus. Então pode-se orar diretamente a Jesus, pode-se, deve-se. Orar diretamente a Deus também. Mas não desdenhemos nunca
os espíritos elevados dos mais variados credos que existem na Terra, aos quais aqueles que acreditam direcionam a sua prece, porque elas também serão atendidas, muitas vezes, e em todas elas, pela permissão de Deus, Pai de todos nós. Estamos assim chegando aos momentos finais do nosso programa nesta manhã. Agradecemos a todos a participação através da audiência e pedimos a vocês que, se possível, compartilhem, convidem amigos. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30, na sua Rádio Liberdade. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.